Voice in the darkness. It found us. Humanity lost everything. With the last of its strength, Bora lá, the né? Vamos traveler ver. pushed. In the dark times that followed the collapse, the ghosts chose the first light bearers. Immortal warriors gifted with the power of the traveler's light. Humanity faced many threats in those days. Invaders from beyond our system arrived in droves. Pirates, called the Fallen, came to scavenge the remains of our golden age. The warlike Cabal came for our territory and resources for conquest. The Hive, ravenous worshippers of death, came to feed their infernal hunger. Só não tem And the tradução, tá? Vex, Direto no Destiny 2. strange living machines, O came to canal recreate our oficial aí world in do their own Destiny. brutal image. We fought with each other as well. For a time, chaos reigned. Though in the end, we came together to rebuild, to heal. We built a city under the Traveler, the last safe city of Earth. In this city, humanity lived peacefully in all its forms. The humans, Earth's original inhabitants. Hellstorm. The Exos, marvels of the Golden Enchi. Age. And the Awoken, a people É o touched chato by aí do both corvo. light and dark. Lightbearers took an oath to protect the last city. Over the centuries, they earned the title Guardians. The Titans, paragons of strength and bravery. The Warlocks, mage scholars trained in the arcane arts. And the Hunters, bold adventurers gifted with cunning. Guardians know that when they stand together, they are stronger. And now, new threats use our own powers against us. The Black Fleet closes in, edging us toward a second collapse. And our Testemunha. greatest adversary, the voice in the darkness, is revealed. A being of unimaginable power. A witness. But all is not lost. Brand new guardians rise every day to shape the future of our Fantasma lá no solar system Cosmódromo. Início. and beyond. Eu creio que vai ficar 1 hora só mostrando isso aí antes do showcase. Quase certeza. Pessoal que tá conectado aí, Thiago, Jefferson, Matheus, Eduardo, Joalisson, é isso mesmo? Monster. When I think about being a guardian, I think about being tá aí. part of a fire team. For me É specifically, nada. I Ou think é about being o a fire esse team tempo aí leader. então é I think o about término, né? not only being a fire team leader for my friends, but also for my family. So many of my friends trust me with their guardians. There you go. Very good. Very good. Oh,
You just killed your dad. The teamwork that really pays off, especially after a long Será que vai mostrar period of inimigos hard novos, pessoal? O negócio aí que eu quero ver é inimigos novos. Tô cansado de matar cabais, decaídos, possuídos, Vex. Pessoal aí do Destiny tem, a Bungie, na verdade, tem que colocar inimigos novos. Tô enjoado. Oh, eu ganhei uma caneca. Vou mostrar pra vocês depois. Eu ganhei uma caneca do jogo da minha filha. Boa tarde aí, Nicolas, Pedro, William. Salve, André. São 14. Pessoal que já está conectado, dá uma força, cadastre aí nosso segundo canal, deixei o link aí, dá uma força lá. Com certeza, Nicolas, já estou enjoado de matar cabais, Vex, decaídos. A Bungie já tem tempo que tá prometendo inimigo novo e não traz nada. Apesar que a 18ª temporada agora, que vai começar hoje, não vai ter inimigo novo, tá? Inimigo novo só pro Lightfall do ano que vem. Yeah, through my clan, they've helped me become a better person, a more confident person, a more confident player, and I wouldn't be the same without them. Pessoal, dá força aí, você que está conectado, entra aí no segundo canal do PapaiUrsobr Gameplay. Vamos chegar lá pelo menos 100 inscritos. Esse canal aqui é exclusivo para Destiny, mas no canal do PapaiUrsobr Gameplay, lá eu jogo outros jogos, tá? Dá aquela força. Destiny ha sido una increíble experiencia. Fala, Caio. Y me ha ayudado a Beleza? escapar de mi realidad. Acá muchos me conocen por mi Rob apodo, Tizu. Hideouts. Y gracias a este personaje he sido capaz Uai, de Rob hacer Tizu, eu grandes acho que amigos, vivir sim, experiencias ou não. inolvidables y atesorar O negócio falou que era momentos 1 hora, dentro da vida. mas quando deu meio-dia aqui já Para mí, el mandou juego más aviso que ia simplemente começar, lo que se então ve en não sei. pantalla. Han sido las personas, las Não tá actividades, conectado los aqui. hitos como jugador Depois vamos bater no incluso, papo aqui. y la experiencia y todo este sueño y la historia que hemos construido. Valeu, André, en pela el que hay inscrição. desarrollo Isso aí, personal. valeu pelo apoio. Aí, Jefferson, beleza. Isso aí, Jolis. Valeu. Exato, Matheus. Não vai ter inimigo novo nessa 18ª temporada. Ainda creio que é demorado demais. Só ano que vem. Já tá protelando faz tempo a Band de colocar um inimigo novo no jogo. Tá enjoado já, chega.
Hi, my name is Lillian. I go by Lily Bean Cosplay on Cosplay Instagram, aí. and I've been doing Destiny Japonesa cosplay for linda. 6 years. I started playing Destiny in late 2015, and I just fell in love with the designs, the characters in the game, and I went to a local convention dressed as my hunter. Então, é isso aí que eu quero entender, Matheus. Como a Bungie vai colocar um planeta novo, falando que tem uma raça nova lá, e os guardiões aqui, ninguém sabia de nada. Ok, vamos ver como é que vai colocar isso no jogo, né? Na história. Praticamente está na porta, aqui no nosso quintal, né? É impossível os guardiões não saberem que tem um inimigo novo ali, né? Uma raça nova, na verdade. Spire's associate costume. That's like a fully immersive costume. I can't see my face. I'm wearing a helmet and I have 2 extra arms. Savathun was part of the Cosplay Cosmodrome event that Bungie did for Bungie Day, and being able to take a character whose design I wasn't super familiar with yet, and create it in real life and then wear it is great. There's so many different groups within the Destiny community. You have artists, não sei se é filha que eu tô olhando a Savathun ou essa japonesa ou coreana linda. Just to be able to show like this is what inspires me and this is what I'm going to do to show that it inspires me. E o Destiny tem que ter coisa nova, porque praticamente que nós estamos, depois que criaram-se o cofre, né, de conteúdo, praticamente nós estamos recebendo o mesmo conteúdo com algumas modificações. Mas, por exemplo, você que já jogou Destiny 1, por exemplo, eu comecei a jogar Destiny em 2014. Então, Crota, o Oryx, eu já paguei toda a DLC da época, então vou ter que pagar de novo para ter o mesmo conteúdo que eu já joguei. Para quem é novo é novidade, mas para quem é veterano praticamente só vai ter algumas modificações, mas é a mesma coisa. Não vi muita diferença quando trouxeram de volta, por exemplo, a câmara de cristal. Mesma coisa. Salve, Fernando, beleza? I'm Dan, aka the Rat King's crew. I've been playing Bungie games since Marathon 2, and I've been playing Destiny since it launched. I'm so happy to be part of such a creative and passionate community, and I can't wait to see what Destiny is going to do next. Valeu, André Borsatti, pela contribuição lá nos membros. Filé, cara. Eu espero que o Destiny abra mais horizontes. Não ficar só no sistema solar, entendeu? Começar a visitar esses inimigos nos planetas deles, quem sabe? Não ficar limitado só ao sistema solar. Exatamente, Nicolas. Nicolas aí falou certinho. Well, for somebody who's played from D1 to D2, what makes a Guardian is someone who, against all odds, keeps pushing forward, always making the advance, always moving forward. I was introduced to the game by a bunch of friends, military law enforcement,
Eu fui, quando a Bungie inventou de criar o cofre, cara, nossa, mas eu lembro que eu reclamei demais. Falei um monte de coisa. O pessoal pegou no meu pé que não, que era bom, porque tem que tirar o conteúdo, porque tava ficando pesado. Era 200, 300 gigas no HD. Eu avisei, falei, cara, isso aí não é legal. Não vai ser legal. Eu falei que o problema da Band não era a questão de tirar o conteúdo. A questão da Band é que ela coloca um conteúdo novo no jogo, mas não consegue fazer a manutenção desse conteúdo. Você tem a cidade onírica, faz lá, por exemplo, durante um mês a cidade onírica, e depois ela não consegue fazer um rodízio legal que os jogadores voltem a jogar as atividades da cidade onírica. Não, vai deixando para trás. Vai deixando lá ao acaso. E o que acontece? Acaba que ninguém vai mais fazer as atividades e acaba que ela vai e tira. E depois ela reforma esse conteúdo e traz de volta para você pagar. Não era mais fácil, então, ela fazer um rodízio legal de conteúdo nesses locais que ela traz novo? Eu penso que era melhor. I'm a content creator and accessibility advocate and consultant in the video game industry. My name is T Morris. People call me T. They call me T Monster. I also go by Twitch Dad. When I started looking into wanting to stream, I had known this dude here for about, I think about 10 years at that point. And so I reached out to him. I was like, hey. Quem joga Destiny, pessoal, é o seguinte, você tem um jogo preferido, você tá no PS4, por exemplo, beleza, tá lá, 200 GB. Eu não vou instalar 7 jogos no meu PS4 pra ficar jogando direto. Não, eu jogo meu jogo preferido, 200 GB, não tem problema, tá lá 200 GB. Mas se eu quero jogar outro jogo, instalo esse outro jogo, viro ele, depois desinstalo pra jogar outro. Não vou ficar instalando 7, 10 jogos no PS4. Eu falo pra você que é ruim você fazer isso. Um HD cheio é a pior coisa que tem. Que traz lerdeza ao sistema. Take the time and guide me through being able to play a game and not try to rush me through things, that meant the world to me. Where's that? All right. Oh, there he is. Yes! Yes! Oh, yeah! In any other game, it's usually people don't want to play with a disabled person, whereas with Destiny, I can jump in with T, I can jump in. Então, Fernando, isso se chama rotatividade. A Band não sabe realmente fazer rotatividade no jogo. Ela começou a fazer algumas coisas com setor perdido, começou depois que o pessoal pegou muito no pé, colocar aí as masmorras da cidade onírica, misturando um pouquinho, entendeu, com as outras masmorras, cada semana num lugar. Realmente isso aí ela fez, então ela provou que dá pra fazer. O que adianta você fazer uma raid, por exemplo, antiga, se lá não tava dando loot que presta? Entendeu? Todo mundo tava reclamando isso, ela começou a fazer uma rotatividade, então era legal. Cidade Onírica tem o Fosso da Heresia, que começou agora a dar grama de alto nível, quando você terminar. Poderia fazer isso com vários locais aí do Destiny, mas ela não faz. Ela começou a fazer e depois parou. Fala, Hollow, como é que é o nome aí? Magão, vou chamar você de Magão. Beleza? Bom demais. Não sei, Paulinho, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar aí o preço dessa temporada do ano que vem. Pode saber uma coisa, Paulinho, vai ser caro. Normalmente eles lançam a temporada, né? Mas algumas coisas junto. Então, Sérgio, eu pensei que ia começar agora meio-dia, mas pelo jeito esse computador aí vai começar a 1h, né? Só tá falando mais romeno aí, mostrando algumas coisas de Twitter, algumas entrevistas aí. Sim, Lucas, tá certinho. Só mais 2.
Essa e mais uma. Quem comprou a versão Deluxe aí da Bruxa Rainha já tem. Então essas últimas duas DLCs. Hello Guardians, I hope you are all doing well. Happy Bungie Day. Here's my 8 years of me being a Guardian in Destiny. I started playing Destiny in Destiny when the game first came out. I was a Hunter main back then. Now I'm a proud Titan main. My favorite moments of Destiny will be my first ever raid that I've covered an LFG group. Então, Blanca, eu penso da mesma forma. A Bungie poderia melhorar mais o loot para quem realmente faz as atividades aí com empenho no Destiny, né? Eu creio que nenhuma, Lucas. Ó, minha rainha. Pessoal, dá uma força aí. Entra lá no meu segundo canal, PapaiUrsobr Gameplay. Lá eu jogo vários jogos. Aqui esse canal é exclusivo para Destiny, mas dá um apoio para nós lá no outro canal, no segundo canal. Se inscreve lá. Link tá aí, meu Deus. Hi, I'm Gray, or Gamer Girl Gray. I am an Indian American content creator and community builder on Twitch with the motto Gaming for a Greater Good. I started my gaming journey in 2014 when two of my best friends gifted me my first Xbox. And I distinctly remember Pessoal, eu tô aqui no trampo. Se eu desligar o microfone aqui é porque eu tô atendendo alguém, mas não fique preocupado não, logo logo eu volto. Being treated differently for who I was, how I Valeu, was, Seja. how I sounded. No, you gotta be kidding me, bro. When I came out to my community, it was such a monumental feeling for me to be able to see all these people flock together to make me feel welcome and safe and included. That was a feeling that I want to share with other people, this safe space. The charities are honestly a very big part of my stream because I see my content as a means to an end to fight for what's good in the world. No, God, please help me. No. Oh. Essa nave é do Crota, né? Era do Oryx. Being able to lift people up in the few hours that they spend with me, creating something that people feel comfortable in, they feel like they can be their authentic selves in. This game and this community constantly reminds me that we're not guardians just in name, we truly are bearers of light. Isso mesmo, Caio. Também penso assim. Salve, Daniel. Tá aí o link para você participar do Discord do PapaiUrso. Já temos quase 400 pessoas lá. Lá você acha pessoas para fazer atividades, lá acha pessoas para fazer raid e acha também para fazer as masmorras aí. Não deixe de entrar não, tá aí o link.
being a guardian to me has shown me how important it is to stand up for what's right and to defend those who are oppressed and marginalized. Just like Bungie Ô, Monk, vai depender do seu tempo pra jogar. A Bruxa Rainha é um excelente DLC, é uma excelente temporada, cara. Eu, sinceramente, eu gostei muito da DLC da Bruxa Rainha. Vai depender do seu tempo. Você acha que vai jogar bastante, compensa. Se você acha que vai jogar pouco, aí eu não sei. Essa 18ª temporada, por exemplo, eu não tô colocando muito hype, entendeu? Ela praticamente vai mostrar praticamente aí o que tá faltando, né? Que é o arco 3.0. Parece que o inimigo principal vai ser Eramis novamente. My name is Xavier, but you guys probably know me as Solar Flare. I make 3D animated skits based off of content in the Destiny universe. Prepare to return to being a god-killing, time-breaking, paracausal space cowboy. At first I created content that I thought was creative, stuff you hadn't seen before, things that would be funny situations, but I didn't know how to produce them. One of my friends suggested to me this program called Plunder, and so I tried to learn it myself. Aí, Eduardo. I made a video. Solar Flare was the main character, and it went from just Destiny é uma droga em nossas veias, né, pessoal? Porque tá ruim, tá bom, tá maravilhoso, mas você não deixa de jogar. Eu tô falando que eu falo isso porque eu estou jogando esse jogo há mais quase uma década, desde 2014. If we went to sleep. But instead, what if we thought about a new video to create? Valeu, Caio. Isso aí. Hey, Bobby. Hey, Steven. The future for Solar, I'm really excited. I'm working on a script and a whole plot, a series of videos. I'm really excited to create an actual cohesive storyline. So, turns out, Aldrin's sister was actually an evil possessed meatball that was controlled by a magical space dragon that was actually controlled by a hive queen. The Destiny community feels like a group of friends that you may not live in the same area, but every time you go back, it's like you never left. When you get to know the people that you're spending your time with, not only does it make every moment with them more valuable, but also you might find yourself going to one of their weddings 5 years from now, just because. O problema do Destiny também não é trazer novidade, pessoal. Isso aí o jogo traz. Entendeu? Não é fácil também, eu entendo. Não é fácil trazer novidade, né, assim, constante para o jogo. O que eu reclamo mais da Band é ela trazer a novidade e manter isso ativo no jogo, né, porque ela tem que ter, ela perdeu muito quando a Activision separou, porque tinha ali uma equipe, né, tinha mais pessoas para trabalhar no jogo. Então, o que acontece é que ela traz uma atividade, ela traz novidade. Mas aí, por exemplo, fica 3 meses em uma DLC, numa atividade. E ali ela tem aquele pico, né, dos primeiros dias. E depois o jogo cai brutamente nas atividades. O pessoal não consegue, chega, faz tudo e não tem mais nada para fazer. É isso aí que é o erro do jogo. Ela tem que saber dosar aí a cada semana, ter algo para os guardiões se entreter no jogo, senão fica essa gangorra, vai lá em cima, de repente cai de novo, depois sobe de novo, o interesse cai de novo. É isso aí que me irrita praticamente com a Band, não o jogo, a Band. Ô, Monk, só vale a pena você comprar as DLCs antigas? Não sei se vale muito a pena não, cara. Porque muitas delas nem estão no jogo mais, entendeu?
Foca mais na bruxa rainha e na próxima. Vê qual DLC, Monk, que, por exemplo, que você tem como fazer todas as raids, entendeu? Masmorras, essas coisas assim. Se você vê que é uma DLC só pra pegar uma arma, por exemplo, não sei se compensa não. Tamo junto, Eduardo. Tamo aí. Até agora nada, Thiago. Nós estamos aqui com um papinho de boteca aqui, falando sobre a Band, o jogo, mais nada. Acho que daqui 26 minutos que vai começar mesmo o showcase. Daqui 26 minutos, tá lá o contador lá em cima. Eu falo assim de rotatividade no jogo, eu tô jogando, por exemplo, eu abandonei de jogar, por exemplo, Genshin, porque o Genshin, você tem uma base, pessoal, Genshin, eu tava começando a jogar, eu joguei esse jogo muito tempo, eu abandonei o Genshin, não foi porque eu não gostava do jogo, não, é porque o pessoal lá começou a colocar tanto conteúdo, que eu fui fazer as contas, eu não dava conta. Se eu fosse jogar o tanto de conteúdo que tem lá, eu tinha que ficar jogando 24 horas e não iria conseguir terminar. Você tá entendendo? A Band fez um jogo, o Destiny, baseado não só de tiro, de shooter. Ela fez baseado em ter elementos de RPG. Então ela tem por obrigação de fazer algo no jogo que todo dia o jogador tem que entrar para fazer alguma atividade e receba recompensas válidas, legais para isso, entendeu? Foi ela que implementou o jogo dessa forma. Ela que falou que o jogo tem um lado de tiro junto com RPG. Então ela tem que fazer, ué. Ela prometeu um jogo assim, então ela tem a obrigação de entregar um jogo assim. Salve, Jader! Você que está assistindo aí o PapaiUrsobr, eu espero que você já se inscreva no canal. Seja inscrito no canal. Se não está, por favor, né? Vai lá. Lasca o dedo na orelha desse like, moleque. Seguinte, já estamos com 60 inscritos no segundo canal.
Estou passando o link novamente. Você que não é inscrito, vai lá. Se inscreva no segundo canal do PapaiUrso. Lá eu jogo vários jogos, tá? Não deixe de se inscrever não. Aqui é só sobre deste, mas no outro canal eu jogo vários jogos lá. Hey, soy Colossus. Desde mis inicios como guardián hace ya 7 Aí, Elaine! Ei, menina, como é que tá o Destiny? Elaine aí, pessoal, tem um canal legal aí, joga Destiny, a guardiã. Vamos lá, vamos se inscrever no canal dela. Dá um clique aí no nome da Elaine e vai lá e dá uma força pro canal dela também. Los compañeros que están a tu lado en cada aventura, ya sea tu escuadra o tu clan, ser guardián va más allá de uno mismo. Yo junto a mi clan he hecho de todo, desde partidas privadas que acaban en carcajadas, hasta culminar una incursión en su modo 24 horas. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Es por eso que mi mejor momento en Destiny fue encontrar a mi clan, ya que a Sei, Monk, valeu demais, mi mano. destino tuvo sentido. Ó, tá falando espanhol? Ó. Valeu demais, Elaine. Tamo junto. Tem que marcar uma hora pra jogar junto, hein? Eu vi a live de você lá na masmorra lá, Dualidade. Também, viu, Vitor? Gostava demais da Guerra Vermelha, cara. Ó, o derivante ali, ó. — 65 pessoas inscritas no canal secundário do PapaiUrso. Tá faltando você. O que você tá fazendo que não meteu o dedo lá na inscrição, menino? Vai lá agora. Tá aí o link. Eduardo, você acredita que eu não fiz dessa vez isso? Eu não fiz os contratos, cara. Eu acho que eu vou começar do zero agora. Vai ser terrível. Eu gosto sempre de pegar contrato antes de vir uma DLC nova. A Bungie fala que não precisa, mas eu não tô nem aí pra Bungie. Eu sempre pego o contrato pra fazer. E dessa vez eu não fiz, cara. Aí, valeu, Thiago. Vitor, eu comecei usando a classe caçador. Destiny usava muito caçador. Minha classe favorita era caçador no Destiny 1. Aí no Destiny 2 eu resolvi ficar com bruxo, né? Comecei a ficar com arcano. E a classe que eu menos uso é o titã. Mas, cara, vou ser sincero, todas as classes são excelentes, cara. Eu costumo evoluir sempre as 3 classes. Eu não tenho isso não. Eduardo, tem pessoas que fazem aquele setor perdido mais rápido ainda, você nem imagina. Já vi gringo fazer aquilo lá em 40 segundos.
Mas, Caidro, 100 de temporada é fácil fazer, cara. Se você ficar fazendo aí anoitecer, rapidão você chega, cara. Não é muito segredão. Bom demais, Eduardo. Valeu, Avner. Pois é, Alex, eu também penso assim, tem algo que eu não gosto muito no jogo, é uns esquemas que a Bungie coloca no jogo que me deixa nervoso, cara. Por exemplo, se você coloca elementos de RPG no jogo, não é só um shooter, né, de atirar, então, por exemplo, por que caracas ela tem que limitar você no baú? Algo que você guarda. Por que caracas você é limitado nos itens? Por que caracas você é limitado no dinheiro, nos lumens? Isso eu não entendo, cara, porque no jogo RPG, eu tô jogando agora Tower of Fantasy, você não tem limitação disso. Você pega o tanto de item que quiser, você pega o tanto de dinheiro, lumens no caso, né, que você quiser. A Bungie fica essa frescura. Isso não vai prejudicar o jogo, não vai deixar o jogo lento, não vai fazer nada disso. Isso me irrita também. Tem um bug agora na Band, você notou. Se você estiver fazendo bastante atividades, por exemplo, e começar a pegar aquele tanto de loot lá, gramas lendários, verde não, azul, né? Aquelas roupas azuis. Aí vai lotando. Cara, se você não parar de fazer atividade e se você não ir para a órbita, ela não mostra que o seu correio tá cheio. Lá dentro da atividade não tá aparecendo a mensagem: ó, o seu correio tá cheio, né, tal. Você tem que ir para a órbita para aparecer a mensagem. Então acaba que o que acontece? Se você pegou um engrama de alto nível, por exemplo, exótico, 1570, e você vai continuando a fazer a atividade e não vai para a órbita, por exemplo, dependendo da posição que ele tiver lá no correio, ele vai embora, eles deletam. E ele avisa isso para você. É errado demais isso, cara. Anderson, eu tentei jogar no teclado e no mouse o jogo aqui no Destiny 2, cara, foi uma vergonha tão grande que eu passei que eu falei, não dou conta não. Não dou conta, cara, era um controle mesmo. Eu sei que no controle você perde praticamente muito da movimentação, no caso, pra quem quer ser competitivo, né? Mas não dou conta não, cara. Como eu sou uma porcaria, uma bosta mesmo no PVP, então pra mim não faz muita diferença não. Exatamente, Vitor. É engraçado que eu tô jogando agora Tower of Fantasy no canal secundário lá no PapaiUrsobr Gameplay, que aliás você tem que se cadastrar lá. Ó, tô mandando o link de novo. Você que não faz parte lá do segundo canal, vai lá, menino. Vai lá, mete o dedo lá na inscrição e participe conosco lá no segundo canal. Lá eu tô conseguindo jogar o Tower of Fantasy no teclado. Não me adaptei em jogar no controle. Engraçado isso. Então, Yogeva, no teclado aqui é terrível. Eu sou terrível. Dou conta não. Beleza, Thiago. Bora jogar junto uma hora. Ó, tem uma... São 14. Os minhocão ali.
Eu acho que tem novato que nunca jogou a fase da minhoca, né? Do minhocão. But that's not just why we play, is it? Believe me, nightmare hunts give me quite the adrenaline rush, but my Twitter mention suggests you expect more. So, did you keep playing for the life-changing god rolls? Or the mile-high sparrow flying? The Nessus frogs? The day one raid nights with your friends where you spend 8 hours and still don't know what you're doing? The Nessus frogs? You must have had some inspiration, right? Probably the creators and streamers that helped you forget that time you dropped your pizza, cheese side down. Or was it the people creating a Destiny universe of their own with stories, art, and literally dressing for the job they want? Maybe you're here for the intellectual Rapaz, a discussion, estátua da or Savathun maybe deve ficar you're filé here- demais, né? Caracas, deve ser linda. Maybe you're here for the Destiny creators you love so much, Bungie actually got one to do this video. Hi, Mom and Dad. What I'm trying to say is, Destiny 2 is so much more than the game we see in trailers. While many joined for the fantasy, we found a home amongst its people. And in the endgame, we stayed for the discos, the DPS, the grenades, the bad bubbles, burgers, and tannics behind every corner. Bom, Trombone medleys, briguinhos em 11 minutos ainda para começar o showcase. Mas vamos batendo papo aí, pessoal. Bora falar sobre o jogo. chicken petting, Galahorn, Sepix Prime, shiny swords, Eu creio que hoje também eles devem falar sobre o Destiny para mobile. Deve ser uma coisa, sei lá, horrível. Celular não dá pra jogar não, cara. Não dou conta não. Actually working at the company that we loved so much. I want to learn about your journeys. How did you get started playing as a player, not as somebody who works here, playing Destiny, and kind of how has that relationship with the game evolved through the years? You know what, T, you and I, we've had many conversations with Session. I want to hear from you, buddy. So I've been playing the game for a little bit. Just a little bit. Just a little bit. And so, Esse cara é campeão de quê? of my, the D1 Alpha veteran status, I have my raid belt here today. So this is my cringe moment where I will be It's proud. nice to see one in person. I've only seen it on like screens É, and like screenshots. pay to win no jogo é uma coisa que é complicado, cara. Eu sou a favor que a empresa ganhe dinheiro na seguinte forma, porque ela já ganha dinheiro vendendo o jogo, o conteúdo do jogo. Agora, quando você faz um conteúdo e o cara tá ralando, aí o cara vai lá e compra, por exemplo, uma espada lá que o cara demoraria, sei lá, 6 meses para pegar. Eu sou totalmente contra, cara. Eu acho que ela pode vender cosmético, roupa, ornamento, essas coisas assim. Agora, algo que prejudica você a não poder pegar para evoluir no jogo, acho que não. Deve colocar isso. Espero que ela não passe, não se torne uma empresa mercenária nesse ponto. Cosmético não, ornamento, tranquilo, cara. Prata para comprar ornamento, essas coisas, vestimenta, não tem problema. Those types of games, and to find that in Destiny and to find that same sort of like problem solving, but to do it with a team and to do it with your friends. I'm on the same page. Yeah. I'm totally on the same page. Like the number one story for me around that is definitely Deepstone. Deepstone, I played all the way through Deepstone with my clan, which was amazing. When you look back at the history of Destiny, there's so many moments like that, and I'm kind of interested on, is there any characters or story moments that really stick out to you from our history? I feel like that's Destiny at its best, is when you are learning from it. Like, at least for me, I feel like the journey of Eris from D1. O pessoal veio de fazer o showcase direto, né? Fica aí com esses papinhos aí. Essa camiseta aí da Band, quiser mandar pra nós. She is now, and then how she's really helped everyone else. Like, a lot of people, I'm a huge Zavala fan. I'm a Titan. It's just in my blood. So for me, seeing Eris help all of these different characters, seeing Zavala come from where he is, which a lot of people, again, I know some folks that don't really like him that much, but to me, he always just seemed like a really, a father figure who's trying his best for everyone. When Kay died, right? I think people were like, what? Zavala, why aren't you doing this? XYZ. And then we got to learn more about him. So for me, Zavala is
number one. That his whole character arc, and then Eris and like her. Quero ver se hoje não vai dar pau nesse servidor, se vai prejudicar aí a turma de entrar, né? Incredible. Speaking to now, Só ver, like, Bungie, through quero season só ver. 17, how Eris, she's like one of the epitomes of grief in her whole story, and how she evolved to something where she's like, I had to learn how to deal with grief on my own, and to see her evolve to a character that is like helping people go through their own Que grief. isso, Eduardo? Já tá comendo? Eita, nós. And how patient she was. Like the fact that, like when Crow would stumble or Pessoal, é o seguinte, quando começar o showcase, daqui 7 minutos, eu vou deixar vocês assistirem. Eu vou ficar um pouco em silêncio, porque eu vou buscar a minha esposa, porque senão vou apanhar, que a minha esposa tem uma mão pesada. Tem que buscar ela no serviço, trazer ela aqui. Mas eu vou deixar passando aqui, vou ficar aqui mais ou menos uns 5 minutinhos calado, mas eu vou voltar, tá? Fica tranquilo. Aqui quem grita na minha casa é eu, principalmente que quando ela fala comigo alto, eu fico debaixo da cama gritando. And it just makes it, it's the Bungie magic, it's the space magic, it's the thing that like... Then you do a little emote jig at the end. Yeah, exactly. And it all somehow, and it all makes sense. It's called Glimmer Gun. Yeah, yeah. But like, how cool is it like that we're here now? And I'm kind of interested, like, knowing your long relationship. Helder, valeu aí pela ajuda aí nos membros. Valeu demais, cara. Getting to nerd out and talk about the things that we love the most. How has that been? E é o seguinte, Helder, eu tenho expectativa muito grande que não nessas, não sei nessa na 18ª temporada, mas ano que vem que volte algumas armas, principalmente do Oryx. Eu gostava demais. Toque da maldade, então, nossa. That's really where I started. For Destiny specifically, I played it every day, but I never really thought of it as a place to work until Black at Bungie. And so I reached out to a bunch of people on LinkedIn and was asking a bunch of Mas na 18ª deve ter alguma arma que a Bungie vai trazer sim, modificada, alguma coisa. Ela sempre faz isso, ela sempre faz. Sempre faz. Ela vai trazer sim algumas armas aí e modificar, principalmente pro jogo. Porque pra criar arma tá meio complicado a Bungie. You know, like the game feel of a Bungie game, right? When like you shoot that gun for the first time and it just feels good, you know. Deixa eu dar uma dica pra você que quer casar e você que é gamer. Faça sua esposa jogar também. Minha esposa, minhas filhas são viciadas também, então aí tá tudo bem. Não vai casar sendo você um game e sua esposa não gostar não, tá? Porque vai dar dor de cabeça. Absurdly thankful that I can be a part of the team and hopefully make the game better to hopefully have that kind of impact on somebody else. I knew that I wanted to work in gaming. I actually got the opportunity not from the Bungie career website, but from a Twitter post from a Twitter post, and I immediately sent a message and connected. Monte mesmo, Caio, monte mesmo. Aqui que funciona dessa forma, aí não tem problema. Sei, Jonathan. The fact that I'm sitting here, I'm just like, you shot your shot, dude. That's what life's about. Literally, I shot my shot. I'm like, this is what they mean because you hear them throw that free. Eu sei, Elaine, eu já vi o canal do seu esposo lá. Eu já vi vocês dois se interagir. Tem que ser assim, se não for, não dá certo não. Even if you have those moments of doubt. Even if you have that moment of fear, because sometimes to making a jump like that's scary. If you're scared, do it anyway. Minha esposa, eu tentei fazer ela jogar Destiny, mas ela não deu muito certo não. Ela joga outros jogos, mas Destiny não deu certo não. Ela vai andar, ela parece um caranguejo, só anda de lado. Aí eu falei isso pra ela, ela fica braba, moça. Work so magical is when you get to work on something you really care about and you really, really love and you feel passionate about. So that for me was the kind of thing that pushed me towards shooting my shot and taking my shot a couple years ago and making the switch over to Bungie, and it's been incredible. There's moments like this where it feels very surreal, where you're like, what is happening? This is very, very, just to have that, like, we all work at Bungie now, like we get. Eu queria Rei Orion. Eu queria muito
que, lógico, né, eu creio que a Toca da Maldade vai voltar. Mas a quebra-gelo, a snipe que eu gostava demais no Destiny 1, cara. Era uma snipe que não precisava de você pegar munição verde. Ela vai repondo a bala cada vez que você atira. Então eu não sei se vai ter essa possibilidade de voltar, porque o jogo no PvE praticamente abandonou snipe, né? Você não usa mais snipe. Oryx é uma raid que você pode até tentar usar snipe, mas é praticamente nula o uso de snipe em PvE. No hard feelings. I get it. They were like, it was just, they were like, hey, we think you'd be a good fit for community. Like, let's put you through that interview process. And we did that. And it was scary at first, but the more I kept Snipe que eu falo é rifle de precisão, tá, pessoal? Eu gosto de falar snipe. This was made for me. Like, this is what I was supposed to do. And it was funny because all of that trepidation that first week left because I felt like. Mas dá uma pesquisada aí pra você ver quebra-gelo do Destiny 1. For that human condition, that human element. It's a place where I can feel like I can be myself. It's a place where I am being taken care of, and I'd like to think that, we're not perfect and there's things we can improve upon, but we try to talk about those things. Well, thank you guys so much for joining us today. It was honestly so much fun just diving into your stories a little bit, not just like as devs and working on Bungie side, but as players. Pois é, nossa, filé demais, viu? Eu lembro que a Toca da Maldade você tinha que ir no caçar aqueles, como é que chama? Agora eu esqueci. Uns fragmentos que você tinha que achar lá na nave do Oryx. I'm excited. Blanket burrito, yeah? Yeah. Blanket burrito. Comfort. We're about comfort here at Bungie. Você gosta de qual, Victor? Aquele canhão de mão? Eu esqueci o nome dele agora. Tinha um batedor também que eu usava demais. Eu esqueci o nome dele agora. Isso, Eduardo. Quebra-gelo era bom demais no AT1. This is everything I've ever wanted out of the story. Oh my god, I love it. Ooh. Dang. Growth is nasty, son. Your life is fulfilled. No! Woo! The Leviathan is back. A scythe? A freaking scythe! He's got us. He has given himself over to the witness. Yay! That was hot. Bom, 28 segundos para começar. E não sei, visão da confluência, não sei. Eu acho que não, era outro. Mas visão da confluência era bom também. 10 segundos, vai começar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome, Guardians. So awesome to be here with you again. Last time we got up here, we got a chance to show you Savathun, the Witch Queen, and her majestic throne world. Since then, it's been a wild year for Destiny. You returned to the original Loot Cave to reclaim the fabled Gallarhorn. Then, you exorcised an ancient evil from a hive queen, so you could put it inside a grenade launcher. And now, you've been spending the past few weeks cleansing a derelict Leviathan from its twisted nightmares. In fact, the last year has been the best year we've ever had in the Destiny community. I hope you can feel tá falando da história, tá falando como foi agora a Bruxa Rainha e tal. It's both humbling and inspiring. Como foi bom, como foi interessante, como foi épico. We're also guardians. We're trying to build what we'd love to play in Destiny, and that's what brought each one of us here. Brought us not only to Bungie, but also brought all of us to this final showdown between light and darkness. So, without further ado, this já eu volto a falar com is the vocês. beginning of the end. This is Lightfall. Pegada meio cyberpunk mesmo, hein, cara? Filé. Capaz, cara. It's who they
Se esse inimigo novo tá muito parecido com o Cabais. Mas o design aí é cyberpunk mesmo, hein? Interessante. Fevereiro, dia 28. I've seen that thing 100 times now, and every time I see it, I Interessante. still kind of get goosebumps. Instantly, I had chills. It's all here. It's all happening now. Things are finally coming to a head. Thematically, we really have been honing in on that kind of bombastic, big set piece approach. It's gonna be over-the-top action, adrenaline pumping, like the whole time. This is really kicking off the conclusion to the Light and Dark saga, where we finally face down this foe that we've been anticipating facing for so long. It's pushing it to 11. We've been hinting at this malicious force in the darkness that's been our enemy behind a lot of our conflicts. We revealed that enemy, we put a name on it and put a face on it, and that enemy is the Witness. And the Witness is coming with its newly empowered disciple, Callus. Callus is really crash landing with a new and more powerful army than ever before. They've got new powers, they've got new armor, they've got tormentors to join their ranks that are going to be bigger and badder enemies than we've ever faced. Callus is taking that army that he's bringing with him to be the harbinger of the Witness's doom. This is such a pivotal moment for Destiny. Everyone is coming to have a last stand with Callus and the Witness to really avoid the next collapse, something that we've been trying to avoid ever since Destiny 1. We see in the trailer that we're headed to Neptune, and on Neptune there's been this hidden city called Neomuna where an alternate version of humanity has been blooming since the collapse. Neomuna is the capital city of Neptune. It's a giant metropolis that we were completely unaware existed until now. What's interesting and exciting to me about this place is that it's pristine, it's new. It's not like a lot of the places that we've explored previously in Destiny. Exploring that space is very, very cool. There's so much new stuff to discover in Neomuna and in Neptune. And also I saw some new characters there. I'm really excited to get to know Cloud Striders and their story. Cloud Striders can be compared to Guardians. They're both protectors of a civilization that's potentially under threat. But Guardians were chosen. It's their duty to protect humanity. Cloud Striders have chosen to protect their people. There's like an awesome opportunity for the Guardians to learn from the Cloud Striders and their way of living and their philosophy of life. So we've got the newness of that city, the newness of the Cloud Striders that we've never been aware of. And then, of course, you get a glimpse of this green energy. I wonder what that is. Strand is the new darkness power that we discover here. Something that's unique about Strand, unlike any of these other powers we've ever had before, when you play through Lightfall, you are discovering this power for the first time. No one in the universe ever in the history of Destiny has used Strand before. This is the Guardian discovering darkness on their own and learning how to shape it and manipulate it and use it against Callus and his forces, and, you know, have fun in the new urban environment of Neomuna. You are really gonna have to prepare yourself for a wild ride. We just got a glimpse of our new destination, Neomuna, our new foe, Callus and the Shadow Legion, paired with the Witness, and a very brief glimpse at Strand, but that's just barely scratching the surface of what this release has to offer. Right, like what we've just seen in that trailer is just the tip of the iceberg, and we've got a whole lot more we're excited to show you coming up. Last year, we wanted to return to our studio's roots in creating some of the best shooter campaigns in the industry. That's been our legacy since Halo, and we tried to push that front and center in The Witch Queen. And it's about more than just guns.
but creating an adventure in a handcrafted world full of surprises. Then, we added the legendary campaign option, because great combat needs to challenge you, to test your thumb skill, your tactics, and your build crafting. And we heard loud and clear that you want more of that. In fact, 2 out of every 3 players that completed the Witch Queen campaign did it on Legendary. You tested yourself against the Witch Queen in her Lucent Hive and rose to that challenge. And then you let us know it was one of the best shooter experiences that we've ever made. So with Lightfall, we want to push that even further. We want to give you the best Bungie action experience that we can create with the brand new Lightfall campaign. Lightfall is going to change the way that our players move, fight, and explore everywhere in Destiny. Neptune is this fantastic destination. The capital city of Neomuna is a really fun place to explore, and it's this bright neon metropolis. There's a harbor, office buildings, an arcade. This is a city that we've made, and using Strand to traverse through it and explore it, it's going to be so exciting. There's some places that once you whip out that grappling hook, ooh, you're gonna be able to explore and get to places that you couldn't before. Look at that up there. I wonder if I can grapple to there. I'm gonna be a kid in a candy store. It's not a city that is collapsed. It is a city that has lived through the collapse. Neptune now has to deal with the cloak being pulled back and them being revealed to the world and are now central of the conflict. Callus has taken his capital ship and just like planted it right down in part of the city, and it's Cabal occupied territory. It's a city under siege. You've got this infiltrator vibe at times where you feel like a tactical team going into a skyscraper. You're dealing with Cabal roadblocks and patrols all throughout the city. The Shadow Legion, they provide that like characteristic Cabal brute strength. They're all about like volatility and power, and they've been enhanced now by pyramid technology. They have these suppression devices that can take away some of your super, or take away some of your abilities, and then they fight alongside these terrifying new pyramid units called Tormentors. As part of his discipleship to the Witness, Callus has been upgraded, and so the Tormentors that they've brought Vai ter in sim, are outra these subclasse. impossibly huge, unstoppable behemoths. They wield scythes, they can attack from a distance, they can bring you in close, they can Eita. drain your very life force from you. They are basically embodiments of terror. It's like a boss character within the battlefield. Your stomach drops. You're like, okay, I'm playing through, I'm having fun, I'm popping heads, doing this thing, and then boom, there it is. Esse barbudinho aí sempre fica emocionado, né? Ele é muito empolgado no super que ele cria. Tormentors, Shadow Legion, a cool new environment. These are all a great setting for a new legendary campaign, and we're still making sure that we go through and we tweak and tune and we balance the encounters to have that right challenge. Eu tô vendo, cara, será que eles vão seguir a história porque Carlos agora se rebelou não, se juntou agora a testemunha e vai ser os mesmos cabais, cara? Of course, you're still going to have that higher reward tier, and we still want to make sure that you get that inside track towards being raid ready. Everyone back at the studio is so hard at work on Lightfall, putting in the details and making this whole release come alive and continue to surprise and delight players. I am so excited to get this out. Lightfall is unlike anything players have seen before in Destiny, and it's another step that sends you hurtling to the conclusion of the Light and Dark saga. Esse Dave aí, Samuel. I'm super excited to dive into Strand and talk about all the new stuff that we just saw. Strand, like Stasis, is a power from the darkness. Unlike our light abilities, which are all about creation, darkness is more about consciousness. Strand is psychic energy that forms this extra dimension, or this sort of matrix. Também curto, Jeffs. Acho bonito. O design é lindo. Connects all living beings and all minds. And you, the Guardian, are sort of
gaining the knowledge and gaining the power to peer into this alternate psychic universe and begin to pull at these threads and tug at these wires that are connecting all these living beings. Pessoal que tá assistindo a live aí, por favor, se inscreva também no nosso segundo canal. Dá uma chegada lá, PapaiUrsobr Gameplay. Lá jogamos vários jogos, não só Destiny. E vai ser o canal das lives futuramente, tá? O link tá aí. Você tem que ver, Zoro, é o que você vai jogar. Compra DLC que libera pra você jogar as raids, entendeu? Masmorras, essas coisas assim. Se você vai jogar bastante, compensa você comprar a DLC, principalmente da Bruxa Rainha. Agora, se você é um jogador que é esporádico, eu não sei se vale muito a pena, não. Eu não sei, mas essa paleta de cor do gameplay tá bem diferente. Não sei se vocês estão notando isso. On the design side, we wanted to come up with how each of the classes interpreted. Sim, se tiver em promoção é aquilo que eu falei. Compre só aquele que vai liberar masmorra, raids pra você. Porque o que acontece? Tem muita DLC aí antiga que já saiu do jogo. Então não compensa você comprar. E ainda assim estão sendo vendidas, tá? Tome cuidado com isso. The super I think I'm most excited for is the Hunter Rope Dart Super. Deixa eu olhar aqui, minha resolução tá 1080p, cara, mas tô achando tão estranho esse gráfico, apesar que parece que ainda não tá totalmente terminado aí, né? Parece que eles estão só apresentando mesmo. Tô achando os gráficos meio estranhos. Sei lá. We've learned a lot from creating our other subclasses, and we've taken those learnings about combat, about movement, about a 18ª temporada que você tá falando, Eve? Ou do Lightfall? Apesar que o Lightfall aí mostrou agora aí um poder usando lá no Cosmódromo ou nas AML. Destiny is a game that gets even better when you play with your friends. We want to create communities. Urubu, atrasado, mas estamos aqui. Salve, valeu, hein? And since last year, over 5 million new guardians have joined our ranks. We believe that there are still millions more of your friends that would love to. Pois é, Rogério, tô achando estranho umas coisas aqui, mas fica calado. Vamos escutar, vou ver primeiro mais um pouco. Tem umas coisas ali que eu achei meio estranho. Não sei se está muito embrionário aí, a Lightfall, mas tô achando o gráfico meio estranho. Right into that ultimate yeehawing, dead man's tail shooting, Titan's rampart crutching sentinel. And if none of what Joe just said makes sense to you, we want to fix that too. Because it's not about removing the depth that makes Destiny so great. It's instead about allowing everyone to dive deeper with ease. Agora então, Caio, o Marechal Rambo vai voltar então, ó. Já tem agora o Titã com a faixa do Rambo. The changes we're making to make Destiny easier to come into, changes to how you build your characters, changes to how you see what there is to do and what there is to accomplish. And in the year ahead, we're actually making it easier to form groups in Destiny so you can go and do some of the greatest content that Destiny has to offer. All the teams are working together to build this É, experience. tá tirando pelo escudo, mas já existe. Né? O Titã já faz isso. Hey, unless I have a friend to play with, I don't know what to do. And so what we're trying to give them is like, hey, here's a path to follow. Guardian ranks are basically like a knowledge ladder. We actually progress you through. Ah, tá mostrando. Olha lá como é que vai ser, ó. It's really like heavily focusing on like exposing players to all the systems of Destiny. At some point, the visual lá das jornadas involves other guardians and what they think about you
that is just a whole new dimension of your journey through Destiny that we've never really Essas armaduras aí, hein? When you show up in the tower and you see that person who's at one of the highest ranks, you're going to know that you're looking at a player who's actually really demonstrated mastery of many of Põe the uns caras foda na armadura e põe dois not just Acanduvindo com a from armadura our perspective, but from the ruim. Olha lá. perspective of other players. Some of the higher Palmas pra guardian armadura ranks ruim. will actually be asking Feia. for you to step up, to actually rise to the occasion and prove to other guardians that you are a strong player and a strong leader. A lot of people have groups that they already play with, but this will really provide people the opportunity to be recognized for helping other people learn the game, but also provide more people to play with Aí, on ó. a regular A basis. raid In the year of Lightfall, da we're going bruxa to rainha. actually be investing in building a looking for group system in Destiny itself. You'll be able Eles to vão mudar look for bastante other ali o players, you'll be design. able to find groups that are looking for players. I'm so excited about being able to form groups in the next coming year because it can be really hard to get through some of the hard content solo, and making it so much easier to find people to play with is just going to make getting into Destiny and doing the awesome content so much easier. Yeah, and they'll be able to say, this is a player who I can trust to lead me through the new raid. I want to join their group. Or they can say, these are players who are new to the activity. I want to take them for that first raid. Exatamente, Thiago. Lightfall é só para 2023. Experience for me as a leader. It's really going to help players come together and understand each other better when they've never met Lightfall, before. It's gonna pelo make the que o game pessoal so tá much more falando, vai ser em social, outro and I think that it's outro going to planeta really make aí, Destiny pessoal. players Vai feel ser like aqui they're não. on one team. So Commendations is a feature that you'll experience towards the end of an activity. So you end the activity now and you get to see the screen that has all the people you played with. You can click on one of the guardians and choose what experience you had with them. So like, were they a good team player? Were they fun to play with? É, o design vai mudar totalmente nas jornadas ali, ó. Show how good a person is as a teammate or as a leader than to have other players say, this person's a great teammate, this person's a great leader. It's really a system that's designed to let players show appreciation for each other. Also, using the commendation system, people are going to be able to say, like, hey, this person as a good leader, and looking at the guardian rank system, they have a lot of experience. It's going to be, oh, that's the Nossa, person ficou that filé wants isso to aí, help me hein? get through this hard content that I've been struggling with. Social games like Destiny give you an opportunity to like really connect with other people and do things together and get to know each other. And with a system like LFG, you're making it so that more people can get that experience started than ever before. Both the loadout screen and the mod manager are completely new features. The mod manager is meant to make build construction Destiny a lot easier. We all love our fashion game. Fashion Não, game's Breno, amazing. está And so mostrando we're aí como gonna que take what we vai did for the fashion seu game, design and aí. we're bringing it to the buildcraft game. There's going to be one screen where you can go to and do your entire loadout for your character. It's going to be amazing. So you'll be able to save. Com certeza vai ter um vídeo depois falando realmente resumindo tudo que vai mudar aqui. Olha lá, ó. Yeah, I feel like with the new release of Destiny and the commendation É system sério, parece que mixed vai. with Guardian ranks, we're giving players even new aspirations. It isn't going to be just about power level, it won't just be about gear. It's also going to be about that Guardian rank. It's going to be about those commendations. It's all the ways that we're bringing players together. So today, we are also launching a brand new season of Destiny 2. And as we've evolved our seasons over the years, Ô Lucas, é para ser 2 horas, mas eu não tô muito confiante que vai liberar a 18ª 2 horas não. Vamos ver. The era of content droughts. Instead, there are exciting story and events happening in Destiny almost every week year-round. And we're not slowing down. Então, João, é o que eu falei. Será que os cabais vai ser o inimigo novamente? Eu penso que deveria ter inimigos diferentes. Parece que os vazamentos falaram que ia ter um inimigo diferente, mas pelo pouco que vimos aqui, não tô vendo nada não. The witness is coming. And if we want to survive, we need a crew. We need to enrich our defenses. If you're feeling surly, maybe even loot our enemies. We may even need to find a captain to join us on our next adventure in the season of Plunder. E agora nada de inimigo diferente.
E é Iramis mesmo, viu, cara? Vai voltar depois ali. Vou ter certeza. Pirates. The full vanguard should be rallied to deal with these outlaws. Well, anchors away. And go show those pirates what happens when they crush Spiderhead. Hope you've got ammunition, Guardian. O time, né? O feeling aí do Thiago da Band é estranho. Isso aí poderia ter mostrado depois. Eles poderiam ter feito o hype da 18ª temporada semana passada, mostrando trailer, essas coisas. Mas a Band aproveita, lança, por exemplo, fala tudo já no dia que vai lançar a 18ª temporada pra não ter tanta repercussão se for alguma coisa ruim. Eu penso assim. Ah, tá falando aí sobre o arco 3.0. Derivante vai ter um papel fundamental aí, hein? Agosto. 23 de agosto que é hoje. Agora foi falar sobre isso. What are you most excited about for Season of Plunder? Pirates. Pelo jeito é Aramis mesmo. É tudo no derivante. Go to the stars and dig up buried treasure. We are unearthing a lot of mysteries and secrets. We're swashbuckling onto enemy spaceships. And then we're also learning a lot of things about some of our favorite characters. We're gonna have an adventure this season. Season of Plunder kicks off with Aramis being freed from her icy prison. She's collected old, fallen crews of pirates and rogue cabal together. Pois é, então, Arthur, então complicado a Band, hein? Aliados e simplesmente são as mesmas raças. Complicado. Drifter, Mithrax, Ido, and Spider are going to be helping you. Anchors away. Ready when you are, Captain. That's the beginning of Season of Plunder. Também tô, viu, What you're Ive? going to be doing is forming a pirate crew of your own. You're going to fill it with different crew members that you can recruit over the course of the season. Drifter is going to toss you the keys to your personal catch. Then you're just going to set out into the stars and do cool pirate stuff. Pessoal que tá assistindo aqui o Papai Urso, a live aqui, não se esqueça de se inscrever no segundo canal, tá aí o link, dá uma força para nós, Papai Urso Gameplay, lá vamos fazer nossas lives e jogamos também outros tipos de jogos lá. Aqui neste canal é só Destiny 2, mas dá aquela força no segundo canal Papai Urso Gameplay, vai lá. Just like seeing Catch Crash through the different iterations, like fighting on the deck of the ship. You get to become your own. E você que tá assistindo aí, não se esqueça também de deixar aquele like. Vai lá, lasca o tapa na orelha desse like, menino. Ajuda nós. The second big activity we have coming this season is called Expedition. You're going to be guiding a massive drill that's Denils. buried hidden pirate treasure. Você vai estar lá junto comigo, viu, Denis? All these pirate crews trying to protect their hoards. Eu acho também que vai ser a mesma coisa, mais do mesmo. And then our final new activity coming this season is what we're calling pirate hideouts. We have so many like different little maps that you can piece together fragments of this season, and they lead you to the lair of the pirate lord. Batemos 100 espectadores simultâneos. Valeu demais, pessoal. Vocês é foda. These relics are mysterious objects of dark power. And they're all over the system. We don't know exactly what it is they do yet, but if Aramis is trying to collect them, it's nothing good. Taking the opportunity to line the Arc 3.0 update with the Fallen, it just ended up working out perfectly because you got all the simple Arc weaponry and the Arc shielded captains. It feels right with that release, almost like we planned it. Arc is a damage type that's about proximity, right? It's about going fast up into your enemy spaces. Arco 3.3. Ah, o arco vai ser livre, tá? Você não precisa ter DLC nenhuma. Vai ser free para todos.
Hunter is really about close Ou range seja, action, being fluid and precisa ter dynamic, DLC and para você ter o arco 3.0 não. We're gonna give Arc Hunter a new super. We call it Gathering Storm. Vai ser where de you summon your grátis. arc staff, like twirl it above your head, and then launch it out, and then it will embed into the ground or into like bosses or mini bosses or champions and jolt them. Like a big lightning strike will strike the staff and overcharge it. And while that staff is overcharged, it'll start Tesla coiling. Não, o derivante não vai mudar, não pode mudar não. O brasileiro tem que ser Warlock is kind of this elemental conduit. You o are a class original. that will turn Eu yourself já fiquei into grilado que mudou a voz da Erismor. Previously, you know, we had this exotic armor piece. Se você pegar a voz da Erismor do Destiny 1 quanto do Destiny 2 agora, nossa, do Destiny 1 é infinitamente melhor. So we decided to roll that into base Arc Soul behavior. Anytime you are amplified, any Arc Soul you have from História any já source muda, tá, will Victor? become the supercharged Dependendo aí da that will fire off just da rapid DLC, fire vai bolts. precisar sim. Talvez não, né? Talvez eles não deixem você fazer os eventos, né? Mas talvez a história, talvez eles liberem. Felt like is going to be competitive in this new environment of air dodges and air slams. That's a new ability called Thruster. And it's all in first person. It's all very much in the heat of the moment. You see it happen. Its whole property is like rush down or get away. It's a movement tool to the max. There's going to be this new melee ability called Thunderclap, which is like an amazing thing where he like charges his fist. Negócio, meu amigo, vai lá, põe um negócio para fazer o download e testa lá, para ter certeza que talvez você possa ter uma grande surpresa aí. Dualidade, por exemplo, foi liberada. And speaking of like the whole goal of deleting things, I believe in PvP a full charge is a one-shot kill. It is, oh yeah. It's a little skillful to like pull off because you're going to have to really read your opponent here. The whole through line with Arc is like, it really isn't that complicated. It's move fast, hit hard, and stay alive. What I'm most excited about in Season of Plunder is that this is really a season that has a sense of adventure. Yeah. You're exploring the system, you're looking for pirate treasure, pirate relics. You're seeing the world evolve in a way we haven't done before. I love that with the activities in the season, like we just leaned really hard into the pirate fantasies. I love that we have your own catch. I love that you're tracking down buried treasure and then going after the pirate leaders in their caves. The interesting thing about Destiny is we're not just a fantasy game or a sci-fi game. We're Blah, 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 blah. When we say pirates, it's old world pirates that you would see traditionally back in the 17 and 1800s. We have like a flintlock pistol. We have an exotic fusion rifle that plays different than fusion rifles you've ever seen before. It's just like end to end, just really leaning into that spirit of like the pirate adventure. Tipo, é um míssil. So that new players coming in can actually jump in and get started. The gift of the Thunder Gods is a starter kit. It's a set of armor, it's a Thunderlord exotic weapon. So jump in, join your friends, set sail, become the captain and build your crew today. Sempre é isso. Isso aqui é diferente, isso aqui é diferente, isso aqui vai ser legal, isso aqui agora é diferente. Ó o Oryx aí, ó. Acabou de confirmar a raid, tá, pessoal? Retornou. Já acabou agora o suspense. É o Oryx mesmo. Pra mim, é uma das melhores. Nossa, é uma das melhores raids, cara. Isso aí é. Sem dúvida. Eu sei que alguns queriam a Ira das Máquinas. Mas eu preferia o Oryx, cara. Porque o Oryx é sensacional essa raid, cara. E você vai ter a possibilidade também de conquistar também as armas. Filé demais isso aí, cara. Eu joguei demais Oryx, me diverti demais o Oryx. É uma raid que você vai usar várias armas, você vai usar rifle de precisão, você vai usar de tudo aí. E o final com esse bichão aí, ó, é épico, cara. Tá aí, ó. Voltou o Oryx. Faz sentido, porque tudo tá ligado à lua, então... Yeah, actually, Kingsfall was the first thing I got to work on at Bungie. And I'm thrilled that a whole new generation of Guardians. E eu quero jogar já, hein? Final de semana agora, Denils, William, Lord Angelus, todo mundo aí. Bora jogar esse negócio. Daqui 3 dias, né? Daqui 3 dias vai ser liberado. Destiny is coming to the Epic Game Store today. Epic has been an absolutely fabulous partner to work with. They Epic Games? Destiny.
And we are just huge fans of what they've been doing in the social Vai game tá na Epic space. Games When agora? we first started working with Epic, we sat down and talked about the impact that their games have had on us. And they had a bunch of the same Caraca. stories for us. They shared stories about playing the Vault of Glass and how much they enjoy the social experiences in Destiny. And I got to Não, talk encoraçado não vai voltar não, viu, Denils? Vai voltar só a raid. Encoraçado, esquece. In addition to launching all of Destiny 2 on the Epic Games Store today, for the next week, if you download the game on Epic, we will give you the 30th anniversary for free. If you haven't earned your Galahorn yet, or you Então, haven't Lucas, played the vamos fazer Grass assim. Dungeon, come to the Epic Games Store and you can jump in for free. We want to welcome all these new Guardians. Encoraçado é uma DLC inteira. Eles vão colocar só a raid, tá, pessoal? Aí é o Fortnite, essas coisas aí. Ah, tá. É o negócio lá. Fortnite e Destiny. Meu Deus do céu. Zavala fazendo isso. Com skate em cima. Meu Deus. Não, isso não é pra mim não. O guys, não. Meu Deus. Nossa. A few years ago, we shared our plans for the Light and Darkness saga. This journey, years in the making, is coming to an end. Since we started charting our own course, we've been building this story. Across 5 years of expansions, since the first pyramid ship emerged in O maior erro da Band foi ter matado o Cade 6. Then, across Beyond Light, Tantos que poderiam morrer, foi matar logo o Cade. in Lightfall and the final shape, we're building towards a climactic collision between the powers of light and dark. We've also been working on the Destiny engine behind the scenes, preparing our technology and our game to last for many, many years to come. Because Destiny 2 is not going anywhere, and neither are your expansions. We want this story, since we first communed with the darkness on the moon, to be A raid vai liberar daqui 3 dias. And we're happy to announce today that we are not planning to sunset any more expansions. We want the Destiny universe to grow, and we're going to continue to do everything that we can behind the scenes to keep that possible within our game engine. But enough about the distant future. Let's talk about today, the best day all year to jump into Destiny. Yes, because if you're looking to catch up, right now, Todas as expansões vão ser livres pra jogar, cara. Olha aí você que tá querendo comprar a expansão. Meu Deus do céu. Esse povo é doido. Tá brincando. Lightfall, quando chegar Lightfall, as expansões vão ser livres, cara. You can download it for free, and you can get the 30th anniversary pack as your welcome gift. And if you liked what you saw about the future, right now, pre-orders for Lightfall are live on all platforms. And anyone who purchases the annual pass gets the exotic auto rifle Quicksilver Storm today. Today is a perfect day. Mas eu não escutei direito, mas eu acho que é só quando chegar Lightfall, tá, pessoal? Não é agora, não. Eu não sei. Eu acho que quando você fizer a pré-order dela, as outras expansões já vai vir junto. Eu acho que foi isso que falou. Vou dar uma olhada depois direito aí, porque eu não escutei direito, mas eu acho que quando a pessoa comprar Lightfall já vai vir todas as expansões grátis, tá? Eu acho que é isso. Eu não escutei direito. Quem escutou direito aí, porque o PapaiUrsobr estava prestando atenção em outro negócio aqui. Eu acho que é isso. Comprou Lightfall, já vai vir as outras grátis. Eu acho, né? Tá bom, tá certo.
Tá aí o showcase. Pessoal, mais uma vez, antes de nós terminarmos essa live, tá aí, se inscreva no canal, deixa eu dar uma olhada lá no segundo canal. Deixa eu ver quantos se inscreveram aqui. Nós queríamos bater 100, hein? Tem só 73 inscritos. Você que está aqui, clica aí nesse link, menino. Vai lá e se inscreva no canal. Nos ajude lá no segundo canal. Beleza? Ajuda o Papai Urso lá no segundo canal também. Pessoal, Guardiões, vocês são foda. Valeu demais por acompanhar aí o Papai Urso nessa transmissão do showcase. Nós vamos dar uma encerrada agora, mas tenho certeza que daqui a pouco nós estaremos de volta na 18ª temporada. Beleza, pessoal? Valeu, Fábio, pela inscrição. Valeu, Rafa. Bom demais, cara. Falou, fui, até mais.